E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. E depois de muitos anos de espera, a gente finalmente recebeu a segunda temporada de Peacemaker e ela já chegou ao fim. 8 semanas, passadas extremamente rápidas, pelo menos na minha percepção. Senti que esses episódios dessa segunda temporada, eles tiveram um timing muito bom, que por mim eu teria assistido mais uns 15, 20 episódios da série, porque eles trouxeram coisas tão interessantes nessa nova temporada. Mas eu vim aqui falar com vocês as minhas percepções dessa segunda temporada, agora que ela terminou. A gente tem um arco completo ali, né, dessa história. Mas já avisando que esse vídeo vai ter spoilers de Peacemaker, então se você ainda não assistiu a série, primeira e segunda temporada, sugiro que assista, depois volta nesse vídeo. E já aproveita também, se inscreve aqui no canal, liga o sininho de notificação pra saber quando tem vídeo novo, porque eu falo de séries, filmes, várias outras coisas por aqui. E agora vamos à análise dessa nova temporada. E vamos começar por uma das coisas mais polêmicas, não é o que você tá pensando, estou falando da abertura da série. Então a gente já sabe que James Gunn é uma pessoa que tem um dedo maravilhoso para trilhas sonoras, e principalmente trilhas sonoras que grudam na nossa cabeça por semanas e meses e muito tempo, assim. E na primeira temporada de Peacemaker, ele criou uma daquelas aberturas que a gente não consegue pular, pelo menos eu não conseguia, com uma música muito chiclete, uma música divertida, com uma coreografia muito legal feita pelos personagens, que eu inclusive decorei. Eu sei a coreografia inteira da primeira temporada de Peacemaker, tá? E aí na segunda ele resolveu ali mudar, ele tinha já mencionado isso em entrevistas, então a gente esperava que a segunda abertura fosse diferente da primeira. E eu admito que no primeiro momento que eu vi, eu estranhei um pouco, né? Porque era uma música nova, a gente ainda ia se apegar. E eu achei muito curioso, porque eu achei que a coreografia, ela usa muito elemento da primeira temporada, das coreografias da primeira temporada. Só que o timing não tava batendo muito. Então, assim, eu achei estranho. No primeiro momento, estranhei. 8 episódios depois, na verdade, bem menos do que isso, já estava cantando Julian pra todo canto da casa. Decorei uma boa parte da letra ali, ainda não decorei a coreografia, uma partezinha mais ou menos ali. Já me conquistou essa nova abertura. E agora eu tô curiosa pra ver, né? Porque se for ter terceira temporada, provavelmente também vai ser uma música nova. Mas o mais interessante é que a letra da música da segunda temporada, ela combina muito com o estado de espírito ali do Chris, dos personagens. Então ela realmente tem essa vibe mais pra temporada. Então por isso que, assim, eu fiz até uma brincadeira nas minhas redes sociais ali sobre a música 1 e a 2, enfim. Mas o ponto é que é bom. Eu entendi a escolha, é super válida, e depois de um tempo você se acostuma e se apaixona pela segunda abertura. Agora, falando dos episódios, como eu já mencionei, eu achei que o timing da separação das histórias, dos momentos, do que ia acontecendo a cada episódio foi bom. Claro, sempre tem um episódio um pouquinho mais lento do que o outro, mas eu acho que eles estavam muito complementares. Eu sempre queria ver mais. Mesmo que fosse um episódio um pouco menos interessante, assim, do que alguns outros, eu sempre queria ver mais. E pra mim, assim, o primeiro episódio já me pegou assim de jeito. É um episódio totalmente absurdo, acontece tudo que você não imaginaria que aconteceria no episódio. E eu achei que foi um bom start pra temporada. Aí, claro, a gente, né, tem várias outras situações acontecendo ali, com cada um dos personagens também. Uma coisa que eu mais amo nessa série é que você não consegue não amar todos os personagens, né? Todos os personagens não, né? Rick Flag, talvez a gente não curta muito ele aí, mas eu gosto muito do grupo do Peacemaker, né, do Pacificador. A Adebayo, a Harcourt, o Adrian, o Economus, até o Igley, gente. Não tem, ó, o Igley aqui, inclusive, no cantinho. Não tem como não amar esses personagens. Cada um é muito interessante, né, nas suas peculiaridades, né, por assim dizer. E eles tiveram um tempo de tela bem espalhado, mas o que eu mais senti falta nessa temporada foi esse tempo deles juntos. Tivemos, sim, episódios, né, com eles, menos o Chris foi o que mais ficou separado ali da turma. Mas, por exemplo, o episódio que eles vão na casa do Adrian pra descobrir que ele tem um monte de dinheiro que ele pegou de pessoas, né, que faziam coisas legais. Então, esses momentos pra mim são os mais preciosos, assim, da série. É o que eu mais amava na primeira temporada, aqueles episódios mais finais ali, né, onde eles estão ali combatendo o mal, né, por assim dizer. Mas entendo também, né, que não dá pra ter sempre eles juntos todos os momentos. Então foi um bom equilíbrio aí que eles trouxeram. E agora sim, vamos falar sobre um dos maiores, se não o maior, plot twist da temporada, que foi descobrirmos que o mundo onde o Pacificador estava, né, tentando criar sua nova vida, porque ele achava que era um mundo maravilhoso, onde o irmão dele estava vivo, o pai dele estava vivo, todos estavam muito felizes, e ele descobre que o mundo era um mundo, que eu não vou nem falar aqui, porque meu vídeo vai cair se eu falar o que estava acontecendo naquela situação. Mas foi
ousado, acho que essa é a palavra mais que encaixa com o que James Gunn fez nessa temporada, mas fez sentido, pelo menos pra história. Peacemaker é uma série sobre absurdos um pouquinho, né? Tem muitas coisas bizarras e absurdas acontecendo, e eu acho que fez sentido sim pra história, principalmente se a gente considerar todo o background do pai dele já na primeira temporada, tá? Então, é muito curioso a virada ali que tem, que é tipo, o pai dele era aquela pessoa na primeira temporada, e na segunda, no mundo onde é propício pra ele ser aquela pessoa, ele é diferente. Eu achei peculiares as escolhas ali do James Gunn pra isso, mas pra mim fez sentido com a narrativa. Sei que é um pouco chocante, né, o tema que ele trouxe. Então, plot twist ali que eu não vi chegar tão cedo, assim, claro, ele foi deixando algumas pistas ao longo dos episódios, mas até realmente acontecer aquilo, eu não achei que ele ia ter essa ousadia, mas ele teve. Em compensação, o último episódio, eu achei que não parece muito um episódio final de temporada. Teve sim, claro, seus pontos altos, mas eu achei que não teve essa urgência de última temporada, tanto que tava chegando pro final eu já tava pensando, gente, vai acabar assim, desse jeito? Não vai ter mais nada acontecendo? E claro, né, como somos filhos de Marvel e DC, a gente foi super mal acostumado com cameos, né, com aparecimentos de personagens de outros, do universo, mas de outros núcleos. Tava esperando aparecer mais alguma pessoa, pelo menos eu estava, nesse último episódio. Confesso que a gente foi bem entregue, até no comecinho teve o pessoal da Gangue da Justiça aparecendo na temporada. Depois teve o Lex Luthor aparecendo também, acho que não lembro se foi no episódio anterior ou no outro. Mas pro último episódio eu senti um pouquinho a falta ali de mais alguma coisinha que remete ao futuro da DC aí, ainda mais agora que tá nas mãos do James Gunn, né? E também a gente não viu no último episódio continuação do que aconteceu no episódio anterior, que tem a ver com a história do irmão dele e esse outro multiverso aí aleatório. Então pode ser que tenha, né, uma nova terceira temporada, ainda não foi confirmado até o momento que eu gravei esse vídeo, pelo menos que eu saiba. Do jeito que acaba a série dá a entender isso, mas não tem nada conectando diretamente a volta do irmão dele, ou o reencontro dele nesse multiverso onde o Chris, né, existe agora. Então pode ser que isso seja explorado numa nova temporada ou simplesmente não volte mais, mas eu acho muito difícil. Se o cara ainda tá lá, é porque ele vai voltar. Agora, uma coisa que eu achei totalmente desnecessária, pra mim não fez sentido nenhum, foi o cara que tava perseguindo o Eagly ali, que depois descobre que ele é uma águia sagrada. Não sei se isso vai ter alguma importância ou relevância pra história, eu acho muito difícil. Se serviu pra mostrar que o Eagly era incrível, isso a gente já sabia desde o primeiro episódio de Peacemaker, tá? Então eu achei meio desnecessário, assim. Foi só pro James Gunn botar um amigo dele ali, porque ele também tá todos os filmes dele, foi só pra ele falar, ó, entra aí no elenco. Faz alguma coisa. E eu também curti a adição de 2 novos personagens. Tiveram alguns outros novos personagens surgindo, mas os mais principais, assim, foram a Bordeaux, que é a namorada lá do Rick Flag. Rick Flag também, vai. Não necessariamente é um novo personagem, porque ele apareceu em Superman já, mas é um personagem recorrente agora na série. Um novo vilão, que já eu falo dele. Mas tem a Bordeaux, que é a namorada dele, que ela é uma meta-humana também. E é muito interessante porque ela vira casaca ali no último episódio. Então, nos episódios anteriores, eu estava com um pouquinho de ranço dela ali, né? Porque ela estava do lado mal da situação toda. E agora ela se juntou com os nossos queridos. Então quero ver aí um pouquinho mais dela junto com a nova equipe. E junto com ela também tem o Fleur, eu não sei se é Flurry, não lembro o nome dele certinho. Mas é um moço que não consegue diferenciar pássaros. Gente, esse momento da série me pegou de um jeito, eu não conseguia parar de rir. Ele não consegue diferenciar aves. É uma coisa tão bizarra e tão peculiar. Tem não sei se alguém que tá vendo esse vídeo já assistiu a série Arrested Development, que tem lá pras últimas temporadas, tem um cara que ele fala que não consegue diferenciar rostos, ou seja, tipo, ele tá com uma mulher, ele fala, você é bonita, mas ela também é bonita porque ela parece com você, e a pessoa não tem nada a ver. Então eles fizeram isso agora com pássaros, eu achei incrível. O cara não sabe dizer se o Eagly é um pássaro pequeno, grande, se ele é um papagaio, se ele é um tucano, então assim, sem noção, gosto dessas coisas sem noção nessa série. E voltando a falar agora do Rick Flag, ele foi um personagem que, assim, sendo muito sincera, desde que ele apareceu em Superman, agora no comecinho, eu não tava botando muita fé nele como vilão, eu achei ele bem, assim, morno, né? Mas agora, nesse último episódio, né, ele tá começando a mostrar porque ele veio. Eu ainda acho ele morno, eu acho que o Peacemaker acaba com ele em 2 segundos. Mas como ele tá se juntando ali, né, com o Lex, ele tá aí com essas ideias de fazer a prisão dos meta-humanos. Então, quero ver aí também o que aguarda dele como nosso vilão. E se ele vai ter alguma redenção, se ele vai... Vamos ver o que vai acontecer. Mas no geral, foi sim uma temporada muito boa. Eu tava sentindo faltas de séries que são longas, mas que não parecem ser longas. Tem umas séries que eu ando assistindo aí...
que tem tipo 40, 45 minutos, parece que eu tô assistindo 3 horas de série. E essa não, parece que eu assisti 15 minutos de um episódio e ainda assim gostaria de ver mais, sabe? É muito bom quando a gente encontra séries assim. Peacemaker é uma dessas que me conquistou desde a primeira temporada. Segunda também foi muito boa, todos os personagens, todos os atores, né? E eu achei que eu me surpreendi mais com essa segunda temporada do que com a primeira. A primeira tem umas partezinhas do plot deles que me cansavam um pouquinho, mas nessa daí acho que não teve nenhum momento que eu tava tipo, ai, passa logo, acaba logo essa situação, sabe? Todas elas foram muito boas, muito bem inseridas. Mas estou muito feliz que terminou ali com um cliffhanger, com um momento, né, que a gente vê o Pacificador indo parar nesse outro mundo, nesse multiverso aí, onde eles vão deixar como a cadeia dos meta-humanos. E aí ele vai ter que descobrir coisas ali, como sobreviver. Então, ao que tudo indica, sim, terá uma nova temporada. Não sei se às vezes, né, eles querem fazer um filme só, mas acho muito difícil, assim. James Gunn, ainda mais sendo dono de tudo, o Papi vai querer fazer uma nova temporada, tenho certeza. Então, em breve a gente já deve saber mais alguma coisa sobre isso. Mas espero que não demore 50 anos, que nem foi a primeira temporada para essa segunda. Espero que seja um pouco mais rápido. Duvido, mas a esperança é a última que morre, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!